Evoé, bem-vindos ao canal Bábalo Brasil. Eu sou Marisol Seabra, médica, psicanalista junguiana, ocultista e bruxa. Hoje nós vamos bater um papo bem informal, sem script, sobre a jornada iniciática. Minha intenção é não transmitir para vocês coisas acadêmicas que vocês podem ler em livros, mas falar da jornada iniciática como algo que faz parte, algo prático na nossa vida. Para trilhar a jornada iniciática, você não precisa fazer um rito de iniciação. Nenhum rito de iniciação vai tornar você um iniciado. O que vai tornar você um iniciado é viver a vida integralmente presente nela. Porque a jornada iniciática, ela está entrelaçada com a vida. Sem vida e sem os fenômenos da vida, a jornada iniciática é impossível. A gente precisa entender que no mundo antigo, greco-romano, não haviam ritos de iniciação e não havia diferenciação entre magia e bruxaria. A magia era considerada não normativa. Então, qualquer ato surpreendente que saísse da rotina do dia a dia era considerado magia. Com o surgimento do cristianismo, especialmente Santo Agostinho, a magia, então, passa a ocupar um espaço regulador, normativo, em relação à religião. E então nós temos que a bruxaria é considerada baixa magia, e a bruxaria, ela é basicamente imanente, essencialmente imanente, e ela é a grande herdeira do paganismo greco-romano. E a magia, a partir do cristianismo, ela habita então o mundo transcendente. Esquece-se a imanência, esquece o corpo, né, e vive-se uma vida voltada para o além. Sendo esse além o além-vida ou mesmo o mundo transcendente, mental, astral, espiritual. Então separa-se o espírito do corpo. E aí, como a magia se torna normativa, cristã, diferente do mundo pagão, então são criados ritos para ensinar ao candidato como viver. Então se tem o rito da aproximação, do nascimento, rito da vida, rito da morte, e todos os demais ritos ou graus de uma ordem, eles são desenvolvimento desses conceitos iniciais que são transmitidos ao indivíduo. Então, na magia, o imanente, o corpo, ele é desprezado em razão da mente, né, que poderia voar para fora do corpo, essa ideia do corpo como pecado.
E a bruxaria não tem isso, né? A bruxaria é imanente, ela tem uma questão muito forte do corpo, da natureza, da relação do corpo com a natureza. Então, se a gente for brevemente falar entre a diferença entre magia e bruxaria, a gente poderia falar isso, que é básico nessa diferença. Claro que tem muitas outras coisas mais, mas essa questão da imanência de um e da transcendência do outro é fundamental, porque vai direcionar as práticas de um e as práticas do outro. Como todos sabem, eu venho do sistema iniciático, mas agora abandonei a magia e o sistema iniciático para me dedicar à bruxaria. Porque conforme eu fui estudando e praticando magia, eu fui também percebendo a importância do corpo. Se você reparar, né, todo o pensamento oriental e suas linhas de crenças, elas são baseadas no corpo, elas circundam o corpo. E se você pegar a magia ocidental e seus ensinamentos, você também vai perceber a importância do corpo, né? No judaísmo, na cabala, Gurdjieff e tantos outros grandes iniciados e grandes magos que nos deixaram aí os ensinamentos. Se você for realmente procurar a fundo, praticar e estudar a fundo esses ritos, você vai perceber que o corpo é o grande pantáculo onde se realizam todas essas operações, especialmente as operações alquímicas. Na minha trajetória iniciática, eu sempre busquei compreender a magia a partir de transformações dentro do corpo. Os estados de consciência, os diversos estados de consciência induzidos pela prática mágica, eles só são possíveis porque existem alterações químicas, neurofisiológicas no nosso corpo que nos permitem alcançar esses estados. E se você não firmar seus pés no chão, né, e se sua alma e sua psique não estiverem bem sedimentados no seu corpo, provavelmente você vai cair num grande delírio que levará seu ego e sua mente a grandes devaneios, né, ao desenvolvimento de um orgulho absurdo, né, de você se considerar o maior dos maiores, ou como Crowley se considerava, né, a reencarnação de grandes magos do passado e assim por diante. Então, é necessário muito cuidado na trajetória iniciática, porque o objetivo de uma trajetória iniciática é a expansão da consciência, é transitar do conhecimento para a sabedoria. Por que eu digo transitar? Porque a sabedoria não é algo assim que você chegue, alcancei a luz, né, e me tornei um sábio. Não, ela é um processo gradativo, um aspecto aqui, outro aspecto ali, que você vai desenvolvendo e aos poucos, com o caminho, você vai adquirindo gradações de entendimento e de sabedoria, de pouquinho em pouquinho.
Mas você precisa estar atento, porque os processos mágicos, eles são muitas vezes ilusórios. O ego muitas vezes se apossa deles e faz com que aquilo se torne uma ilusão e perca o seu real valor, né? Então, na minha trajetória iniciática, eu sempre prezei muito pelo corpo, e eu sempre fiquei muito atenta aos efeitos que a magia provocava e como esses efeitos remetiam a processos dentro do meu corpo. E aí eu comecei a perceber que eu só poderia integrar aqueles efeitos na medida em que meu corpo estivesse envolvido neles. Na medida em que a minha consciência percebesse a importância do meu corpo. Mas então, Marisol, se você me diz que a jornada iniciática está entrelaçada com a vida, que um rito iniciático não faz de uma pessoa um iniciado, que é a vida com seus fenômenos que vai produzindo os efeitos da iniciação. Então, qual é a diferença entre um iniciado e uma pessoa comum? Realmente existe uma diferença muito marcante, porque o iniciado, ele está consciente de que a vida é o grande ensinamento e que é a partir da vida e através dos fenômenos da vida que você vai ampliando a sua consciência e obtendo sabedoria, obtendo conhecimento. A vida em conjunção às práticas espirituais, porque as práticas espirituais, elas nada mais são do que um treinamento para a vida, um treinamento para desenvolver habilidades que vão colocar você mais apto para lidar com os processos da vida. Então, a magia, ela não se realiza dentro do templo. Dentro do templo, você vai para focar determinados aspectos que você precisa. Mas depois você precisa sair do templo e exercitar esses aspectos na vida prática, na rotina do seu dia a dia. Porque senão você não integra nada e você começa a se tornar vítima da ilusão. O Bill Heidrich, meu grande mestre, ele sempre me dizia: não use a magia como muleta. Não queira andar com uma muleta mancando pela vida. Faça suas práticas espirituais no templo, pratique a magia, realize os efeitos que você quer realizar quando você precisar, mas parta para a vida. É na vida que a magia se exercita, é ali que ela se dá, é ali que se desenvolve a jornada iniciática, e não trancada num mosteiro, num templo ou qualquer estrutura que seja. Isso é fundamental. Então, o iniciado é aquele que está consciente que a vida e seus fenômenos são os grandes iniciadores. E que é a vida e seus fenômenos, sejam eles quais forem, que vão permitir a você ampliar sua consciência, alcançar entendimento, sabedoria e tornar você apto
para lidar, dirigir, organizar sua vida de maneira mais efetiva. Que muitas vezes sofremos porque não sabemos lidar com a vida. Essa é uma questão independente daquilo que nos acontece. E aí a gente tem uma coisa muito fatídica para a nossa cultura ocidental, que é, após o surgimento do cristianismo, criou-se o mito do pobre coitado, daquele que sofre. E aí, se você sofre muito na vida, é porque a vida além vai ser paradisíaca. E as coisas não são bem assim, né? O paraíso é para ser vivido aqui e agora. Ele é imanente, ele não pode ser transcendente. Sabe por quê? Porque a gente pode gerar, meus cachorrinhos, a gente pode gerar milhares de hipóteses de vida e possibilidades após a morte. Mas um fato é único: tudo que nós temos é o aqui e agora, é este momento. Então, o paraíso tem que ser estabelecido neste momento. Se existir paraíso além, poxa, bacana, muito obrigada. Mas tudo que nós temos agora é este corpo, este cérebro, esta mente, esta consciência, este momento, este aqui e agora. Isso é o que nos é importante. Então, quando a gente adentra numa trajetória iniciática, não é para se tornar o grande mago, o grande invocador de demônios, de deuses, não. É para você se tornar um humano qualificado para lidar com a vida, com as suas relações, que é tornar a sua vida mais harmônica, mais equilibrada. Todas as técnicas espirituais são para isso. Então, devemos lembrar que a trajetória iniciática, ela vai tornar você, como diria Nietzsche, humano, demasiado humano. E esse é o super-homem. Na minha opinião, esse é o super-homem de Nietzsche. E o amor fati de Nietzsche, o amor ao seu destino, o amor à sua vida, é uma característica do iniciado. O iniciado precisa amar a sua vida e todos os seus fenômenos, independentes da qualidade moral que ele possa dar a esses fenômenos. Isso é fundamental para o iniciado. Amar a sua própria vida, amar a sua trajetória. E sabemos que a vida não é fácil, a vida não é um processo fácil para ninguém. Nenhum rico, nenhum pobre, nenhum miserável, ninguém da classe média. Eu não conheço uma única pessoa no mundo que tenha tido uma vida completamente prazerosa. E se eu conhecesse, eu teria muita pena desse indivíduo, com certeza. Então, é preciso refletir sobre isso. Ainda falando do Bill Heidrich, né, ele me falava assim: Marisol, o iniciado precisa ter muito bom humor e precisa principalmente gargalhar e rir de si mesmo e de todas as suas tolices. Ele precisa adquirir essa virtude. Isso é uma virtude muito grande para o iniciado,
Porque, por exemplo, ele vai se deparar com fenômenos internos que o papai e a mamãe nunca disseram para ele que ele tinha. Porque o papai e a mamãe sempre disseram que ele era uma criança maravilhosa, mas você traz uma sombra dentro de você que é tenebrosa. Tem um estudo da sombra, que é um estudo que foi realizado com grandes iniciados e iluminados do Oriente, e aí percebeu-se que quanto maior a luz, maior a sombra. Então, sombra e luz vão sempre caminhar lado a lado. É que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é completamente obcecada pela luz. Ela é encegueirada pela luz. Então, tudo tem que ser luz. E despreza-se a sombra. Quanto mais se despreza a sombra, mais ela nos causa problemas. Porque mais inconscientes a respeito de nós mesmos nós nos tornamos. Então, o iniciado é aquele que precisa estar consciente que luz e sombra habitam dentro dele. E que muitas vezes ele vai ter que usar características da sua sombra para prosseguir no seu caminho, na sua trajetória iniciática, na sua vida. E que muitas vezes ele vai usar aspectos da sua luz para essa mesma trajetória, e que na maioria das vezes ele vai ter que misturar luz e sombra, porque uma é oposta à outra e uma traz um limite que a outra precisa. O vício é sempre uma virtude em desequilíbrio. Sempre. Então, vício e virtude, eles andam juntos. Uma compaixão excessiva não é uma compaixão, é um desequilíbrio, é um vício. Um amor excessivo não é amor, é um vício. Uma bondade excessiva não é bondade, é um vício. Então, nesse equilíbrio de luz e sombra que você vai conhecendo dentro de você mesmo, conforme você trilha essa trajetória iniciática em busca do conhecimento da sabedoria, você vai encontrar esses dois polos e você vai descobrir que um polo equilibra o outro, que um polo necessita do outro, que tanto o vício necessita da virtude como a virtude necessita do vício, que eles juntos, em equilíbrio, eles vão dar a reta medida, vão dar o metro, né? Aquilo que os gregos diziam como a medida correta, a ação correta. Então, essa questão da nossa obsessão por luz, ela é muito perigosa. Esse nosso medo eterno da sombra e do inferno, ela é perigosa. Não é saudável. Esse é um dos aspectos que o cristianismo nos trouxe, que é muito perigoso. E que nós precisamos, enquanto iniciados, enquanto buscadores do conhecimento e da sabedoria, nós precisamos equilibrar. Então, por isso o Bill Heidrich sempre me dizia: Marisol, vamos aprender a rir de si mesma. Porque eu era muito rigorosa, né? Eu ficava muito brava comigo mesma quando eu descobria algum vício, alguma coisa que eu tinha que corrigir. Eu falava assim: meu Deus, tanta yoga, tanta meditação, tanto rito, e ainda estou aqui nesse ponto. E aí ele começava a brincar comigo, contar piadas, e a gente acabava rindo juntos. E assim ele foi me ensinando sobre a importância do humor
na vida iniciática, de não se levar muito a sério, de não levar a via iniciática na ponta da faca, sabe? De você entender que você está nessa via para se tornar humano. Olha só que incrível, não é para se tornar um Deus, é para se tornar um humano equilibrado, eficiente, harmonioso, capaz de criar o paraíso na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Essa é a grande magia da iniciação. Uma outra característica que o Bill Heydrich me falava que era importantíssima que eu tivesse era a persistência. Eu precisava ser persistente. Treinava, errava, treinava, errava, treinava, errava, errava, acertava, oba! Acertei e parei? Não. Continua, treina, erra. Porque o acerto é apenas uma fase do processo. Mais adiante você vai voltar a errar aquela mesma coisa, vai voltar a cair naquele mesmo erro. Então, era treinamento persistente, contínuo, não só no templo, mas arrumar um jeito para ficar treinando, mesmo quando você está no trabalho. Eu lembro que no meu início da minha trajetória, eu estava treinando o RMP e eu ia para dentro do box do banheiro fazer o RMP nos horários que eu precisava fazer. Liberhash, quantas vezes eu treinei dentro do box do banheiro, treinando nas horários. Eu não deixava passar o horário. Por quê? Porque eu precisava adaptar meu cérebro, minha consciência, aquilo era um treinamento para mim. Todo exercício de devoção, todo exercício mágico é, na verdade, um treinamento para o seu corpo. É do seu corpo que emana a sua consciência. Se você não disciplinar o seu corpo, adeus magia, adeus conhecimento, adeus sabedoria. Tudo se torna uma grande tolice. Então, o corpo é a âncora. Por isso você precisa treinar sempre, continuamente. Continuamente. Ah, Maristão, mas eu já sei o RMP de cabeça. Eu falei, sério? Experimenta deixar de treinar o RMP, por exemplo, por 6 meses e depois volta a realizá-lo. Anote no seu diário. Então, sabe aquela questão de que quando a gente faz dieta, a gente precisa fazer dieta por 2, 3 anos, sei lá, até nosso corpo acostumar a comer só aqueles alimentos e a se alimentar daquele nível de calorias? Porque se a gente parar antes, a gente volta a engordar. A mesma coisa é com a magia. Treinamento contínuo para o resto da vida, e a cada momento você vai ter um entendimento mais amplo e diferente, né, em relação àquilo que você entendia antes. Disciplina, né? Isso implica, essa persistência implica em disciplina. Eu era tão disciplinada e tão persistente que muitas vezes Euclides, que foi também meu primeiro mestre, ele tinha que me mandar parar imediatamente todos os exercícios e ficar tipo 15 dias, 20 dias sem treinar absolutamente nada. Eu obedecia, mas eu ficava emburrada, porque para mim aquilo era uma tortura, não treinar, né? Não estar lutando para melhorar dia a dia. Por que ele precisava me mandar parar? Porque eu treinava tanto que eu sofria estresses mágicos, com dores de cabeça, mal-estar,
confusão psíquica e emocional de tanto que eu estava fazendo e perturbando o meu corpo, que meu corpo dava tilt, de tão intenso que era meu treino. Então eu realmente tinha que parar. Então você tem que ter a reta medida para tudo na via iniciática. Para tudo, nada pode ser excessivo. Tudo tem que estar na medida correta para a sua psique, para o seu corpo e para a sua própria vida. Porque você não está isolado no mosteiro, você tem esposa, você tem namorada, você tem família, filhos às vezes, e a gente precisa aprender a se repartir por esses inúmeros aspectos da vida, né? Eu tinha essa dificuldade porque eu sempre fui voltada para o conhecimento, então nunca quis ter filhos, nunca tinha querido casar. O que eu queria mesmo era estudar, aprender, né? Me dedicar ao caminho iniciático. Então isso parece, poxa, que legal, não, isso é complicado, porque você não precisa se repartir em tantos aspectos, então às vezes o treino fica intenso demais, né? Então Euclides, tinha que brigar comigo e me botar na linha, né? Era muito engraçado e eu ficava emburrada com ele. Bom, uma questão muito importante para o iniciado é descobrir o seu mito pessoal. Todos nós temos um mito pessoal. O mito pessoal, ele começa lá na gravidez da mamãe e do papai, quando eles começam a, entre aspas, fantasiar o que vai ser aquela criança. Então, aquelas fantasias do papai e da mamãe geralmente têm a influência também do inconsciente, onde aquele bebê, a consciência daquele bebê ainda está diluída, né? Ainda não tem consciência de que é um indivíduo. Esse mito pessoal, ele tem muito a ver com o seu Deus interno. E por que ele é muito importante pra gente? Porque eu quero descobrir o meu Deus interno. Ok, que bacana. Mas a importância de descobrir seu Deus interno e seu mito pessoal é começar a compreender como isso vai direcionar os fenômenos da sua vida. E o que você pode esperar mais à frente, como você vai solucioná-los. Ou às vezes até como você vai evitá-los, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sempre digo a vocês que eu sou filha de Dioniso. Ser filha de Dioniso não é uma coisa fácil. É muito sofrido. Todo mundo fala em Dioniso como as festas, o vinho, as beberagens, né? Todo mundo fala de Dioniso nesse aspecto, mas raramente se compreende que Dioniso é um deus quitônico e alquímico, profundamente alquímico. Dioniso é alquimia pura, é mudança contínua, interior, exterior. E o mito de Dioniso é um mito muito difícil e muito sofrido. Dioniso foi rejeitado em todos os lugares onde ele passava. Dioniso tentou matá-lo várias vezes. Dioniso não era um deus amado por todos, como por exemplo era Apolo. Dioniso era o deus dos marginais, da marginalização social. Então,
o filho de Dioniso, aquele que carrega esse mito de Dioniso, ele vai passar por experiências drásticas na sua vida. E a minha vida foi assim. Até hoje é. Agora mais suave. Mas vocês vejam, minha mãe teve uma gestação, a gestação em que eu fui parida foi uma gestação muito difícil para a mamãe. Mamãe estava extremamente deprimida, com problemas sérios de saúde, quando eu surgi na barriga dela. Ela queria muito ter um filho, mas ela estava sem forças para poder defender essa criança. E mamãe me teve com 21 anos de idade, era muito novinha, papai também eram muito novinhos, era uma família ainda muito, muito pobre, né? Meus pais eram agricultores em Portugal, imigraram para a Venezuela para poder lutar por uma vida melhor. Mamãe era balconista numa padaria e papai distribuía pão nessa padaria. Eu me lembro deles trabalhando muito e eles não tinham tempo de cuidar de mim, né? Então, durante a gestação, mamãe também não se cuidou muito. E o que aconteceu? Eu nasci uma criança muito magrinha. O pessoal dizia que eu só tinha olhos, nariz e cabelo. Muito magrinha. E o pessoal achava que eu não iria vingar. Antigamente se falava assim, né? Que a criança não vai vingar. E para piorar a situação, mamãe não teve leite para me amamentar. Eu tinha alergia ao leite de vaca. E aí, como nós éramos muito pobres, não tinha como procurar grandes recursos. E aí, a vizinha da mamãe tinha uma cabra que dava leite, tinha dado filhotes e estava dando leite. Então, a vizinha levou o leite para eu amamentar, mamãe misturava na água o leite e dava para mim, né? Então, vocês vejam aí como o mito já começa a dar indicações da presença dele, né, de Dioniso. Depois, eu apresentava uma grande inquietude a partir... Dava 6 horas da tarde, a mamãe falava que eu começava a gritar e ia a madrugada inteira. Me levou o padre benzeu, não adiantou nada, até que ela me levou a uma senhora índia, xamã. E a mamãe contava que assim que ela chegou lá comigo, a xamã me pegou no colo, eu tinha aí 2 meses, talvez, e disse para a mamãe que eu provavelmente não sobreviveria até 1 ano de idade, porque haviam muitos espíritos, muitas pessoas no mundo querendo me destruir, que não queriam a minha vinda e que essas pessoas queriam me destruir, então que provavelmente eu não resistiria, eu não passaria de 1 ano de idade. E aí eu passei a ser benzida, né? Todo mês, se qualquer coisa, mamãe corria para essa xamã com medo de me perder. E a xamã dava patuais, pendurava na minha roupa, fazia técnicas no colchão para me proteger dos espíritos, no colchãozinho que eu dormia. Então, vamos pegar essa história, entendê-la como um mito, que a xamã, que tem dons extrasensoriais, imediatamente captou a partir da energia do próprio bebê, a energia de eu bebê, né? E essa questão de muita gente querer matar o bebê tem a ver com o quê? Tem a ver com o deus Dioniso. E aí, ao longo da minha vida, eu fui enfrentando
problemas, inúmeros problemas. E eu sempre dizia assim: o mundo não me ama, o mundo quer me derrubar, o mundo quer me destruir, mas o mundo espiritual está fortemente do meu lado e eu sobrevivo. Porque a minha história é uma história de sobrevivência. Dionisíaca. Dioniso é a vitalidade da vida, é a imortalidade da vida, né? As forças que se renovam apesar de passarem pela morte, né? E várias torturas. Isso é extremamente dionisíaco, né? Depois, aos 4 anos de idade, eu passei por um abuso sexual. E aí, a minha família encarou esse abuso de um jeito muito religioso. Então, eu passei a ser uma indutora de pecado e eu fui, então, enviada para Portugal para ter uma educação religiosa mais rígida, poder ficar isolada numa aldeia e tal. E assim foi. Então, vocês vejam que esse abuso me catapultou para outro país, uma outra língua. É claro que isso não foi fácil para mim, né? Eu era criança ainda, mas eu tive uma experiência libertadora em Portugal. Eu tive a oportunidade de formar a minha estrutura psíquica, o meu sistema de valores, cachorrinhos, a partir de uma sociedade agrícola. E agrícola em termos antigos, onde eu pude aprender a fabricar vinho, a esmagar as uvas com os meus pés. Então, toda a minha experiência em Portugal foi uma experiência extremamente dionisíaca. Extremamente dionisíaca, me fortaleceu muito. Vovô e vovó me prepararam para a vida dura. Parece até que já intuíam que a vida não ia ser fácil. E aí depois, quando voltei para o Brasil, eu fui isolada entre 4 paredes, eu não podia ter convivência com quase ninguém, a não ser na escola. E conforme eu fui crescendo, eu fui me desinteressando pelo catolicismo, abandonei o catolicismo e aí fui expulsa de casa devido a isso. Quando eu fui expulsa de casa, eu pensei, bom, este é o momento que eu tenho para conhecer o mundo e me fortalecer e me preparar para o mundo. É claro que isso tudo acompanhada com o meu sagrado anjo guardião, que eu acho que fez uma grande diferença na minha vida, no modo como eu encarei a minha vida, compreendi, né, a minha vida. E aí, então, eu fui morar nas ruas do Rio de Janeiro, em Botafogo, Copacabana, até ser acolhida por uma sociedade esotérica orientalista. Ali eu fiquei sem privilégio nenhum, exigida em termos de exercícios, de práticas, e eu trabalhava gratuitamente para essa instituição. E cheguei a liderar essa instituição, a parte religiosa e a parte educativa de cursos. E depois, num determinado momento, eu recebi uma mensagem de uma senhora que frequentava a instituição, e ela me disse que tinha tido uma visão com um deus chamado Horus. Nunca tinha ouvido falar nesse deus, não sabia nem o que era deuses egípcios. E que esse Horus tinha me mandado um recado dentro de um triângulo. Ela
Hoje eu sei que ela definiu o símbolo de Horus corretamente, mas na época foi espantoso para mim. E que esse Horus, então, havia dito que estava na hora de começar a minha verdadeira trajetória iniciática. E que estava na hora de eu sair daquela instituição. E eu saí. Tempos depois, encontro Euclides. Euclides tinha conhecido, tinham relatado ao Euclides a minha trajetória de vida. Ele achou que era extremamente telêmica, eu nem sabia o que era telema, e ele quis me conhecer, né? Então, nós nos encontramos, nos conhecemos, e a partir dali, ele passou a ser, então, meu instrutor, meu grande amigo. Os melhores momentos da minha trajetória iniciática, eu passei ao lado do Euclides. Os momentos mais alegres, mais felizes. Então, vocês vejam como é que a minha vida, de fenômeno em fenômeno, foi me conduzindo para um ponto que já estava aguardando por mim. E tudo isso através do mito. Quando eu fui morar nas ruas, eu me tornei uma marginalizada, como aquelas pessoas. E o marginalizado é o aspecto de Dionísio mais fundamental. Então, vocês vejam como eu fui vivendo o mito sem estar plenamente consciente de que aquele era meu mito. E achando que, nossa, a vida era uma tristeza, era muito ruim para mim, mas resistindo. Eu sentia fome e eu falava assim, então isto é fome, é isto que as pessoas sentem. Eu sentia frio, eu sentia calor, eu dormia no chão, né? Eu tinha medo, pavor, né? Porque tinha muito tiroteio. Então isto é medo. Eu me concentrava no medo para poder entender o medo. E assim por diante, há muitos detalhes a serem contados, né? E então, depois que eu encontrei Euclides, eu parti para a prática médica e eu fui me dedicar aos cuidados de quem? Das classes menos favorecidas. Então, eu fui cuidar da população de rua, eu fui cuidar da população das favelas do Rio de Janeiro, e eu falo favelas, sim, porque eu não gosto de disfarçar os vícios com palavras virtuosas. Então, eu fui subir as favelas do Rio de Janeiro, eu dialogava com traficantes para proteger as minhas populações, as minhas crianças, os meus velhinhos, e foi uma fase de grande, muito, enorme aprendizado na minha vida. E isso tudo treinando, fazendo magia, tentando alcançar o entendimento, sempre em paralelo, né? Os fenômenos da vida iam acontecendo e eu ia transitando ali com os meus exercícios e práticas mágicas, exercícios espirituais, meditação, Gurdjieff, né? Tentando alcançar sabedoria, me conhecer dentro daqueles fenômenos todos. Então, por isso que eu falo que a trajetória iniciática, ela está entrelaçada com a vida. Está entrelaçada com a vida. Se você vai fazer uma trajetória iniciática, faz um rito de iniciação aqui, fica dentro da ordem ali, protegido naquele nicho social, esperando passar o período para fazer a segunda iniciação, desculpa, você não vai chegar a lado nenhum. É a vida que te ensina. É por isso que a gente diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece.
E o mestre é isso. O fluxo da vida te ensina, porque você está pronto ali para pegar aquele estímulo que a vida está te dando e batalhar e lutar pela ampliação de consciência, pela busca da sabedoria, né? Isso é a trajetória iniciática. Todos os grandes iniciados da história humana, independente da religião a qual eles pertenciam, ou se magia ou bruxaria, eles passaram por esse processo de entrelaçamento da trajetória das práticas iniciáticas com a própria vida. Nenhum deles se recusou a viver. Aquele que recusa a vida, que se esconde, evitando o fluxo da própria vida, infelizmente jamais chegará a nenhum estágio da sabedoria. Tudo que ele vai alcançar é ilusão. Isso eu garanto a vocês, isso é fato. E o que a gente mais tem hoje em dia é isso. Porque os verdadeiros iniciados são muito raros. Eu conheci 2 em 61 anos de vida. Depois de um longo período com Euclides, eu vim a conhecer o Bill Heidrich, meu mestre maravilhoso. Tenho muito carinho por ele também, por ele e por Euclides. E o encontro com Bill Heidrich, vejam bem, foi também um acaso. O que aconteceu? Eu estava querendo emagrecer, porque todo mundo dizia que eu era gorda, eu tinha que emagrecer. Eu queria ser magra. E aí eu falei, bom, eu não me dou bem, assim, muito bem com Afrodite, então vou fazer aqui uma invocação mágica, Afrodite. E aí eu fiz a invocação mágica, Afrodite, e aí no dia seguinte as minhas pernas estavam cobertas de pústulas, de feridas. Aí eu, meu Deus, vou fazer uma sepsemia, tem que tomar antibiótico. E aí eu, ai não posso tomar antibiótico porque... Peraí, aí fui procurar os efeitos de pele, são os efeitos dos ritos, a Afrodite, né? Eu falei, não, isso aqui é efeito do rito, eu não posso nem tocar nisso aqui, não vou passar nenhuma pomadinha, porque eu já tinha feito homeopatia e eu já conheci os processos da energia. E aí um dia, numa conversa casual, eu mal conheci o Bill Heidrich, numa conversa casual, eu escrevi isso, que eu estava com esse problema, que eu tinha feito um rito para Afrodite, que estava cheio de pústulas nas pernas e que não queria tomar um remédio, não sabia se eu tomava, se não tomava. E aquilo chamou a atenção do Bill Heidrich. E o Bill Heidrich foi lá e, puf, me pinçou, né? Começou a conversar comigo. Começamos inicialmente apenas trocando ideias, depois nos tornamos grandes amigos e passamos aí uma vida inteira aprendendo com esse sábio que foi o Bill Heidrich. Mas vocês vejam como os fenômenos da vida vão nos conduzindo, não é? Mesmo que fenômenos sofridos. E aí a gente diz assim, mas não é bem assim, é por causa disso, é por causa daquilo, é difícil, sim. Mas é claro que é difícil para todos, inclusive para o iniciado. A questão é que o iniciado que está consciente da sua trajetória, ele vai pegar aquilo e em vez de sentar, chorar, se lamentar, em vez de desenvolver autocompaixão, autocomiseração, ele vai utilizar aquilo para trabalhar espiritualmente e alcançar mais uma amplidão, mais uma amplitude de consciência. Significa que o iniciado não tem medo? Tem. A gente tem muito medo. A gente fica muito aflito. A gente fica muito deprimido.
E essa depressão muitas vezes me levou, infelizmente, à tentativa de suicídio, que eu parei na hora em que uma energia se manifestou desesperadamente em torno de mim e me fez uma pergunta: Marisol, essa é a forma mais digna e honrada de morrer? E aí eu parei imediatamente. Falei, não, isto aqui não é uma forma digna para mim, honrada de morrer. Eu preciso solucionar isso. E aí eu corri para o pronto-socorro, tive um atendimento médico, cheguei em casa bem, sozinha, mas eu nunca mais tentei absolutamente nada contra a minha própria vida, porque foi aí que eu compreendi o que é amor fati, o que é aceitação do seu destino, amar o seu destino, amar a sua vida do jeito que ela é. E a partir daí foi que eu comecei a me desenvolver como ser humano, me desenvolver em termos de magia, trabalhar com deuses, demônios, tudo se intensificou. E Bill Heidrich ali ao meu lado, me ensinando, me amparando, não é? Então, eu de fato, apesar de ter tido uma vida muito difícil, eu considero que eu tive muita sorte, que eu sou uma pessoa muito afortunada, porque a minha vida está plenamente de acordo com a minha vontade, com esta minha intenção de progredir nesta encarnação, na encarnação atual. Então, aquele que me vê fala assim, nossa, que vida horrível, que coisa difícil, mas eu estou exultante, porque se não fosse essa vida difícil, eu não teria chegado a este ponto que eu considero muito bom da minha trajetória de vida, da minha consciência, de compreender aquilo que eu sou e desse tantinho de sabedoria que eu adquiri até agora e que ainda vou adquirir mais até o dia da minha morte, né? Então eu estou muito feliz com a minha vida. Se eu fechasse meus olhos hoje, eu ia fechar sorrindo, olhando para trás e falando, meu Deus, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, tudo o que me era possível para ser digna, percorrer dignamente a minha trajetória iniciática. Evoé Dioniso, que mito difícil, mas que mito valoroso para todas as alterações alquímicas que eu procurava passar para poder crescer como ser humano. E aí, depois que Bill morreu, eu resolvi então seguir pelo caminho da bruxaria, que era um caminho que já chamava muito a minha atenção há muitos anos. E aí, procurando nesse caminho da bruxaria, eu encontrei justamente quem? Hecate. E Hecate é a Senhora das Chaves. E essa Senhora das Chaves já tinha passado pela minha vida, se mostrado na minha vida, quando eu estava lá atrás na instrução com Bill Heidrich. Eu falava assim, Bill, está aparecendo uma deusa que traz umas chaves, porque eu só via a deusa da cintura para baixo, e eu via um cordão com umas chaves amarradas.
e as chaves tintavam, e a deusa falava assim para mim: eu sou a senhora das chaves. Eu sou a deusa das chaves. E aí eu escrevia para o Bill, eu estou na frente de uma deusa que me diz que é a senhora das chaves e que eu preciso segui-la, só que eu não sei quem é. E o Bill também não conhecia o mito de Hecate, ou provavelmente conhecia, mas não veio à cabeça dele, né? Porque ele era um judeu, né? Ele era cabalista, né? Então, talvez Hecate estivesse muito distante do universo cultural dele. Então, Hecate passava pela minha vida, e agora revendo meus diários, né, eu vejo nos meus diários eu escrevendo coisas que Hecate me dizia, né, escrevendo experiências com Hecate, né, áreas cerebrais que ela me indicava, porque Hecate é assim, ela é uma instrutora divina que ela não vai fazer firula com você. Ela não vai fazer em termos, falar para vocês em termos simbólicos, distantes, não. Hecate é precisa. Ela é considerada aquela que acerta a flecha dela no ponto, e ela é realmente isso. Então, nesses meus registros de séculos atrás, quando eu era ainda muito novinha, eu estou encontrando muitas informações de Hecate, pesquisando muito agora em termos de neurociência, de neurofisiologia. Então vocês vejam que a deusa já estava séculos atrás ali aparecendo para mim, mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Hecate. E o Bill também não sabia que tipo de deusa era essa que carregava as chaves. E eu acabei perdendo contato, provavelmente porque Hecate percebeu que não era ainda o momento. Então ela me aguardou, né? E agora, então, que eu decidi seguir o caminho da bruxaria, ela vem se manifestando poderosamente, me ensinando poderosamente. Porque Hecate é aquela que ensina, ela porta as chaves do mundo, então ela ensina objetivamente. Ela vai falar passo por passo do rito que ela quer, do que ela quer fazer, do que eu tenho que fazer. Ela vai cuidar da sua saúde, vai indicar chás, banhos, vai indicar comidas adequadas para a sua saúde, ela vai indicar tudo. Hecate hoje está em todos os aspectos da minha vida, inclusive no trabalho, né? Então, quando eu decidi seguir pelo caminho da bruxaria, eu estava buscando um mundo imanente, em que eu pudesse trabalhar com o meu corpo, com a natureza, né? Então eu decidi seguir por esse caminho, e aí, coincidentemente, fui recebida por uma bruxa hecatina, comecei minha instrução com ela, e depois então, como eu tinha muitos estudos de Hecate para fazer, eu não tinha tempo de estar em grupos, então eu resolvi me isolar para estudar as questões de Hecate profundamente, até por pedido de Hecate. Porque Hecate é aquela que ensina, mas ela gosta que seus filhos estudem intelectualmente. Por toda a experiência que eu tenho tido com Hecate durante esses poucos anos, eu chego a compreender que Hecate é uma deusa imanente. E de verdade, quanto mais eu envelheço, mais eu progrido no caminho iniciático, eu me descubro compreendendo que deuses, demônios, anjos, e enfim, todas as realidades que a gente considera transcendentes são de verdade imanentes, muito imanentes.
níveis de realidade da própria imanência. Mas isso é um assunto que a gente vai deixar para outro vídeo, né, meus amores? Então, assim, o que eu pude transmitir para vocês da minha carreira iniciática, da minha pequena trajetória iniciática, foi que nós conversamos aqui no vídeo. É uma experiência prática, né, de quem está aí nesse caminho, provavelmente há 61 anos, pouco tempo de vida. Amo muito vocês, amores. Não acreditem no que eu falo, questionem, contestem, né? Compartilhem comigo as suas experiências iniciáticas, vamos conversar, trocar ideias. Eu sou extremamente receptiva, né, a inúmeras ideias, porque o mundo a beleza do mundo são as diferenças, né? Então eu aprendo muito com vocês também, tá bom? Olha, não esqueçam de clicar ali no joinha, né? Porque isso ajuda a divulgar nosso canal. Amo muito vocês. Que Hecate vos abençoe. Ilumine com suas tochas os caminhos de vocês. Que ela, quando vocês estiverem na escuridão e nas dificuldades, que ela surja para dar suporte a vocês, para trazer vocês de volta para a luz dela, para a sabedoria dela, que ela possa ser sempre um suporte e uma bênção na vida de cada um de vocês, especialmente como Anima Mundi, que ela possa ser uma bênção para este planeta, que ela possa mudar, transmutar os rumos do planeta, para que possamos ter um futuro melhor para nós e para as nossas crianças, não é isso? Evoé, amores, que Dionísio vos abençoe. Cairê, mãe Hecate, abençoa minhas crianças que me assistem. Não liguem, para mim todo mundo é criança, tá bom? Amo muito vocês, amores. Até o próximo vídeo. Ui.